Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu quero ajudar você, terapeuta, a tratar a raiz da ansiedade do seu paciente, cuidando da saúde do intestino. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Fernanda Pradines, eu sou professora e terapeuta integrativa, e no vídeo de hoje eu quero que a gente entenda juntos a relação que existe entre a ansiedade e o intestino. Você já ouviu falar dessa relação? Olha só. A ansiedade tem se tornado queixa constante nos meus atendimentos terapêuticos. Cada vez mais isso tem sido uma queixa do paciente, e principalmente, gente, depois da pandemia. Inclusive, vocês devem ter reparado que crianças têm sido diagnosticadas com crises de ansiedade, com um quadro de ansiedade patológico, né? E a ansiedade parece que virou um mal do século. Ao mesmo tempo, os problemas intestinais, eles também têm crescido bastante. Você sabia que o Brasil, ele tem os maiores índices de constipação? 15% a 20% da população mundial sofre desse mal. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Há 25 anos atrás, meu avô, ele tinha uns 89, 90 anos, eu não lembro. Ele faleceu de câncer no intestino. Isso naquela época era uma doença que não era tão comum. E hoje, cada vez mais, jovens têm aparecido com problemas sérios, como o câncer e outros problemas também crônicos de doença intestinal. Cada vez mais a gente percebe pessoas jovens tendo esse tipo de problema. E aí, será que a gente consegue enxergar uma relação nisso aí? Bora seguir na aula e começar a entender um pouquinho mais sobre isso. Esse é o GPS da nossa aula. A gente vai começar a falar das funções do intestino. Vamos trazer também essa categoria de segundo cérebro, que muito a gente tem escutado, não é mesmo? Depois eu quero trazer uma visão da medicina chinesa. Para quem não é da área, MTC significa medicina tradicional chinesa. Quero trazer estudos científicos e mostrar para vocês como a gente vai ajudar nosso paciente a tratar essa relação intestino e ansiedade. E no final a gente faz uma revisão. Vamos falar das funções do intestino. Excreção é a função mais conhecida do intestino, né? E o que é excretar? Alguns órgãos têm essa função dentro do nosso corpo, né? São órgãos que filtram as substâncias tóxicas em circulação no organismo, armazenam e eliminam. Então, o que o intestino faz? Ele junta tudo aquilo que não serve e joga fora, através das nossas fezes. Mas tem também três outras importantes funções que os estudos começaram a revelar para o intestino. É, Você sabia que o intestino também tem a função endócrina, a função absortiva e a função sensorial? A gente vai falar de cada uma dessas funções, tá bom? A partir disso, gente, o intestino ele ganha um patamar, ele começa a subir esse patamar. O órgão deixa de ser só um órgão que excreta e começa a ter funções importantes dentro do nosso corpo. O terapeuta, entendendo essa importância, vai precisar também começar a agir de uma forma diferente, né? De acordo. Então, é importante a gente entender essa relação. Função endócrina. Você sabia que o intestino, ele é o nosso grande controlador, o nosso grande modulador hormonal? O intestino, quando ele está inflamado, intoxicado, ele não vai atingir toda a sua potencialidade. Ele não vai conseguir realizar suas funções com toda a sua mestria. Então, isso vai afetar a produção e regulação de hormônios importantes para o nosso corpo. Vamos dar alguns exemplos agora. A serotonina.
A serotonina, ela pode ser vista dentro do nosso corpo de acordo com algumas funções. Em alguns momentos a serotonina vai ser hormônio, e em outros momentos ela atua como um neurotransmissor. E a característica dela é trazer esse bem-estar, sentir-se vivo, estar feliz. A gente vai ver que a serotonina, ela em grande parte é sintetizada dentro do intestino. Outra questão é o nosso sistema imunológico. Pacientes que têm muitas doenças crônicas, doenças de repetição, infecções de repetição, toda hora o sistema imunológico dessa pessoa mostra que está em deficiência. O que que isso demonstra? Que o intestino desse paciente não está funcionando bem. E eu vou mais além, não só o intestino, o sistema gástrico também não está indo bem, porque a nossa primeira proteção é o nosso estômago. A comida, quando ela entra no nosso estômago, ela passa pela barreira do ácido clorídrico, que já vai travar alguns agentes patógenos que iria transmitir doenças para a gente. Depois, existe uma outra proteção que é da nossa microbiota. Nós temos bactérias boas para o nosso corpo que fazem também essa barreira de proteção. Temos também o muco, né, que é conhecido como mucina. O muco do nosso sistema gastrointestinal, ele também é uma barreira protetora. A maior população de células imunes do nosso corpo está dentro do intestino. Então, percebam como é importante, como tem essa relação com o sistema imunológico, não é mesmo? Vou dar um outro exemplo hormonal para ficar bem claro. Endometriose. A endometriose é uma alteração hormonal. Nela, nós temos um excesso de estrogênio e uma diminuição da progesterona. Eu vou trazer aqui um pouquinho para a medicina chinesa. O estrogênio, ele tem uma característica yin, e a progesterona, ela tem uma característica yang, né? Mais yin, mais yang. É, Na raiz da endometriose, a gente tem o quê? Uma deficiência de yang, que não consegue reabsorver aquele sangue que está indo no sentido contrário. O sangue menstrual ele deveria descer e ele está subindo e saindo de dentro do endométrio. Né? Então, traduzindo isso para a medicina chinesa, a raiz da endometriose também é hormonal, né? Que é essa baixa da progesterona, que é essa baixa de yang. Eu vou trazer aqui um exemplo bem legal para vocês. Eu trabalho com a hidrocolonterapia, que é a limpeza do intestino. E nós temos um caso real na Clínica Mendoza, que foi minha primeira professora, né, de hidrocolonterapia. Ela trouxe um exemplo real de remissão total da endometriose, com o reequilíbrio, com a reabilitação intestinal. Não foi apenas limpeza, você precisa combinar limpeza com mudança de hábito do paciente. O paciente precisa mudar a alimentação, precisa mudar hábitos ruins. Às vezes esse paciente ele também não faz uma atividade física, se contamina de outras formas. Mas eu só queria mostrar para vocês como a questão hormonal está ligada a várias queixas que a gente às vezes nem sabe que tem relação. Função absortiva. Vamos falar agora dessa capacidade que o intestino tem de absorver. Vamos separar o intestino delgado e o intestino grosso. É no intestino delgado que acontece a maior digestão e absorção de nutrientes. Vamos dar o exemplo da vitamina B12. A nossa vitamina B12 ela é absorvida no intestino delgado. Ainda que necessite da ajuda do fator intrínseco do estômago para acontecer essa ligação e essa absorção, mas essa absorção acontece lá, no intestino delgado. Além disso, existe a produção de hormônios relacionados ao processo digestivo, como a secretina e a enterogastrona. Então, são hormônios importantes que estão lá no intestino delgado. No intestino grosso, a gente tem a absorção de água e sais minerais, né?
que são absorvidos para a corrente sanguínea. Vamos trazer para a medicina chinesa. O papel do intestino, ele é separar o puro do impuro. Ele faz essa separação e absorve o que é puro, que no caso aqui são os sais minerais e a água. E o impuro, ele faz o quê? Ele descarta. Ele descarta através das fezes, elimina aquilo que não serve mais para a gente. Ele faz a excreção. É, também no intestino grosso, a gente tem a proliferação de bactérias boas, gram-positivas, que são benéficas, né? E essas bactérias, elas produzem vitaminas, como a vitamina K, a vitamina B12, B2, B1. Vocês podem estar se perguntando, como assim, né? A vitamina B12, ela é absorvida no delgado e eu estou falando agora da produção dela no intestino grosso. Olha só que interessante. Nós absorvemos a vitamina B12 no intestino delgado, que no trato digestório ele está acima, né? E nós produzimos a nossa vitamina B12 no final, ali no intestino grosso. Então, percebam que a vitamina B12 que a gente produz, a gente não absorve. Porque se a absorção acontece num estágio acima, como é que a gente produz aqui e absorve aqui? Existe a ordem, né? Vai descendo até sair pelas fezes. Então, a vitamina B12 que a gente produz, nós perdemos essa vitamina pelas fezes. Chega aqui, gaguejei de emoção. E aí, o que que acontece? Nós precisamos, os pacientes precisam se alimentar bem, porque é a partir da alimentação de verduras, legumes e carnes que a gente tem acesso à vitamina B12. O que mais? Vamos falar agora, é que essas vitaminas, para fechar esse slide, elas são produzidas e elas vão evitar a proliferação de bactérias patógenas, que são bactérias gram-negativas e que trazem prejuízo à nossa saúde. Função sensorial. O nosso intestino é o segundo lugar no nosso corpo com mais neurônios. Adivinha para quem ele perde? Só para o nosso cérebro. Esse assunto é um assunto que ele é profundo, ele merece uma aula separada para isso. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas prometo a vocês que a gente vai aprofundar isso daí para o tema não ficar superficial, tá bom? Quais são essas ligações, né, de neurônios, essa função sensorial que o nosso intestino tem? Nós temos o nervo vagal. É uma ligação direta do nosso intestino para o nosso cérebro. Então, o microbioma, a comunidade de micro-organismos que vive no nosso intestino, é como se ele tivesse uma ligação ali direta, que ele pudesse ligar e se comunicar com o nosso cérebro. Então, não tem barreiras, né, quanto a isso. A gente também tem, gente, um sistema nervoso próprio do nosso sistema digestório. Se chama sistema nervoso entérico, uma rede nervosa que integra o sistema digestório como um todo. Entra aí o trato gastrointestinal, o nosso pâncreas e a nossa vesícula biliar. E os estudos, eles indicam que esse sistema nervoso, ele tem uma atuação autônoma, ele não precisa do cérebro para conduzir todas as atividades ali digestórias. E esse mesmo sistema nervoso, ele tem interferência, ele interfere no nosso cérebro. O intestino, ele produz cerca de 40 neurotransmissores dentro do nosso corpo. 95% da serotonina é sintetizada pelo sistema nervoso entérico. Por isso que se diz, 95% da serotonina é produzida no intestino. Realmente, ela é sintetizada, na sua grande maioria, quase 100% dentro do intestino. A dopamina, ela é um neurotransmissor regulador do nosso prazer, e sistema de recompensa aqui, no nosso córtex pré-frontal. Mas dentro do nosso intestino, é uma molécula sinalizadora da contração dos músculos do cólon.
Olha só que situação interessante. Quando o nosso paciente está em situação de estresse, a gente tem uma elevação do cortisol. Com isso, compromete a nossa serotonina e isso faz diminuir a nossa glutamina. E o que acontece com o nosso intestino? Isso ajuda a quebrar as tight junctions, que são junções fortes. O nosso intestino, gente, ele precisa ser assim, ó, seladinho, grudadinho. E quem gruda são essas junções fortes. Quando acontece essa quebra, acontece um vazamento. O intestino ele fica permeável. O que é isso? São quando as toxinas de dentro do organismo, do intestino, elas caem na corrente sanguínea, gerando uma endotoxemia, que é uma autointoxicação. Com isso, produz contaminações, né, de baixo grau, levando a ter dores de cabeça crônicas, fibromialgia, depressão, ansiedade. Toda essa importância sensorial do nosso intestino faz com que ele ganhe esse status de segundo cérebro. É claro, né, que a gente vai aprofundar isso em outro momento, mas aqui, com essas informações que eu trouxe, a gente consegue entender que as emoções que são traduzidas no nosso cérebro, elas vão sofrer influência do nosso intestino. Porque, vamos lá, o que que a gente está falando? Que o intestino, ele influencia o nosso cérebro. Então, consequentemente, vai haver influências nas emoções, vai haver influência na ansiedade e em outras emoções também, viu, gente? Mas é que o foco aqui da aula é a ansiedade. Vocês viram essa frase que é popular, né? Um paciente constipado é um paciente enfesado. Da onde que surgiu essa frase popular? O enfesado traz o sentido da pessoa estar com excesso de fezes e também aquele sentido emocional, de estar enfesada, de estar mal-humorada, de estar ranzinza. Isso porque é essa comunicação do intestino com o nosso cérebro. Seguindo o nosso GPS, vamos falar agora sobre a visão da medicina tradicional chinesa. Para o terapeuta que não é acupunturista, pode ser que fique um pouquinho complicado entender algumas coisas, mas eu prometo que eu vou tentar falar de uma maneira simples e descomplicada para você acompanhar esse raciocínio, tá bom? E eu espero que isso desperte a sua vontade em estudar medicina chinesa. Dentro da medicina chinesa, eu quero trazer aqui duas teorias de forma bem simples, bem descomplicada, duas teorias que vão ajudar a gente a entender a aula de hoje. É a teoria dos cinco elementos e a teoria do Zhang Fu. A teoria dos cinco elementos explica que o universo ele é classificado e traduzido por cinco elementos, mas não só o universo, o nosso corpo também. Então, quais são esses cinco elementos? O fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. Chamando a outra teoria, que é a teoria do Zhang Fu, o que que ela explica? É que cada elemento desse tem uma dupla, de um órgão e uma víscera. Na madeira, a gente tem o fígado e a vesícula biliar. No elemento fogo, aqui a gente vai ter uma particularidade. Nesse elemento, vamos ter duas duplas, o coração e o intestino delgado, e aqui o pericárdio, que é a circulação, sexualidade, e o triplo aquecedor. A terra, ela forma a duplinha da digestão ali do baço pâncreas e do estômago. Na medicina chinesa também temos uma particularidade. O baço, ele é visto como o baço pâncreas é visto como um órgão único, tá? Depois, no elemento metal, a gente tem um pulmão e um intestino grosso. E no elemento água, a gente tem o rim e a bexiga. Então, são esses elementos, essas duplas aqui de trabalho, elas, elas fazem uma relação importante dentro do nosso corpo que vai integrar a saúde ou o desequilíbrio. Temos também uma teoria de geração.
que explica que cada elemento desse daqui vai gerar o próximo elemento. Então, a madeira gera fogo, fogo a terra o metal e a água. E para haver um controle disso, para não ficar exacerbado, existe uma teoria de controle, né, de dominância desses elementos que seguem essa direção da estrelinha. Então, o fogo, ele controla o metal, a madeira, a terra e a terra, a água. Existem também, então, essas duas teorias que vão ser importantes aqui para a gente entender. Vamos se ater ao elemento fogo e ao elemento metal. Ó, perceba que o fogo, ele controla o metal. Vamos aqui ver o que o fogo tem aqui. A gente tem o coração e o intestino delgado, e no metal nós temos o órgão, o pulmão e o intestino grosso. Aí, gente, o que a gente pode começar a fazer essa relação com todo esse assunto que a gente está falando? Dentro do fogo temos coração e intestino delgado. O coração, ele abriga o Shen. O que é o Shen? Em sentido estrito, é a nossa mente. Mas ele também pode ter um sentido amplo, que ele vai abranger também aspectos mentais e espirituais, que seria a atividade mental, as emoções, a consciência, memória, raciocínio, sono. Então, olha só, o coração, ele abriga o Shen, que tem toda essa questão emocional. E quem forma a duplinha com o coração? O intestino delgado. No mesmo elemento, com essa mesma energia, o intestino está ligado ao órgão que controla a nossa mente. Olha que legal isso daí. E vamos lá para o elemento metal, onde a gente tem pulmão e intestino grosso. O aspecto mental dos intestinos, gente, é essa capacidade de seguir adiante e não ficar presa no passado. Então, pessoas, os pacientes que têm dificuldade de ficar apegado a questões emocionais, guardar mágoas, ou mesmo ficar apegado a questões materiais, têm essa dificuldade da energia ali do intestino. E voltando lá naquele slide, lembra que o fogo ele controla o metal? Então a gente tem ali coração e intestino grosso controlando pulmão, desculpa, coração e intestino delgado, controlando o pulmão e intestino grosso. Então, o fogo, coração e intestino delgado também exerce um controle sobre o intestino grosso. Eu vou dar um exemplo muito legal que aconteceu comigo. Eu trabalho com hidrocolonterapia, que é uma técnica de lavagem natural do intestino. E eu já tinha feito alguns protocolos algumas vezes, e numa determinada vez, eu já estava há muito tempo me programando, desejando fazer uma bela limpeza no armário da minha garagem, mas não conseguia destravar isso daí. E aí eu fiz, né, o tratamento, e quando terminou, no dia seguinte, bateu uma vontade de limpar, de doar coisas, de vender coisas, de me desfazer de questões materiais. E na hora, com esse conhecimento da medicina chinesa, eu já fiz a ligação. Eu limpei meu intestino, eu estou conseguindo dar espaço para ele exercer a função dele, que é desapegar. Com tudo isso que eu estou explicando nessa aula, você já está conseguindo relacionar a ansiedade, questões emocionais com o intestino? Vamos ver agora um estudo bem interessante, que ele explica que nós temos o microbioma, né? Essa comunidade de micro-organismos que vive no nosso trato intestinal, consegue produzir neurotransmissores com potencial para influenciar o nosso cérebro e o nosso comportamento. Só que essa comunicação, essa influência, ela é limitada, né? Porque esses neurotransmissores, eles têm dificuldade de acessar a barreira, uma barreira do nosso cérebro. Essa barreira é a barreira hematoencefálica. É, então, como é que faz para existir essa comunicação? Lembra lá no início da aula que a gente falou que existe um nervo que liga diretamente intestino e cérebro? Esse nervo é o nervo vago. Essa comunicação, ela se liga pelo nervo. Olha que interessante.
E o que é mais interessante ainda, você lembra que a gente falou das junções fortes do nosso intestino? Nós temos situações de estresse que podem quebrar essas junções fortes. Nós temos medicamentos como, por exemplo, os antibióticos, eles podem quebrar as junções. Sabe quem também quebra? Alimentos inflamatórios. O glúten, ele pode quebrar também. E essa quebra que acontece no intestino pode acontecer também na barreira do nosso cérebro. Então, uma alimentação muito inflamatória pode abrir o intestino, deixar que as toxinas vazem, elas vão cair na corrente sanguínea e o nosso cérebro, que também tem essas junções fortes, que também foram afetadas pela alimentação, podem se abrir e essas toxinas chegarem ao nosso cérebro. Olha só. Então, existem estudos ali que indicam olha o vazamento ali do intestino, essa contaminação sistêmica afetando o nosso comportamento, as nossas emoções, né? Existe estudo, gente, que aponta que a raiz ali do Alzheimer, da demência, pode ser ocasionado pelo glúten, porque ele está abrindo essa barreira e dando espaço para essa contaminação chegar no nosso cérebro. Vamos ver aqui alguns estudos científicos, né? Isso que eu estou falando, o intestino como um órgão sensorial. Então, nesse estudo, né, tem a fonte aqui, mostra que o intestino tem ligação direta pelo vago ao cérebro, né? Então, essa barreira, se ela estiver intacta, ela vai fazer a proteção. Mas você tem que cuidar da sua saúde para ter uma saúde intestinal, porque ainda que a barreira esteja intacta, existe o nervo vago ali fazendo essa comunicação. E temos também aqui um estudo, né, que por que o microbioma ele afeta o nosso comportamento. Então, existem evidências crescentes que indicam que o microbioma dos mamíferos pode afetar o comportamento e até produzir neurotransmissores, que é o que a gente vem falando, né? Olha só, como um órgão sensorial e endócrino, o intestino é responsável por reações que podem influenciar o humor e o centro nervoso da saciedade, no núcleo arqueado do hipotálamo. Então, o que a gente pode concluir juntando esse olhar moderno e o olhar da medicina chinesa? Lá na medicina chinesa, a gente tem o Shen, a nossa mente, as nossas emoções, que tem ligação com o intestino. Seja pela teoria do Zhang Fu, que é aquela teoria da duplinha, do órgão e da víscera. Então, a gente tem o coração, que guarda a nossa mente e emoção, com a víscera, o intestino delgado, tanto também pelo ciclo de dominância, aquela teoria de controle, onde o coração e o intestino delgado, ele exerce esse controle no metal, né, que é o pulmão e o intestino grosso. E trazendo para o olhar moderno, a gente conversou aqui sobre esses neurotransmissores que a comunidade ali de bactérias, de micro-organismos, não é só bactérias, né? Elas conseguem produzir e afetar o cérebro, além do sistema nervoso entérico, né? Que ele é autônomo, ele exerce funções ali digestórias, mas também interferente, mas também tem a capacidade de influenciar, interferir o nosso cérebro, o nosso comando das ações, né? Desculpa, das ações não, das emoções. Das ações também, mas a gente está falando das emoções, né? O intestino inflamado, intoxicado, permeável, ele não está cumprindo suas funções da maneira mais satisfatória, não é mesmo? Com isso, a gente vai ter excesso de bactérias negativas, essa comunicação com essas bactérias, vamos colocar micro-organismos, né? Não vamos só nos ater às bactérias. Essa comunicação do microbioma, dos micro-organismos dentro do nosso intestino, essa comunicação não vai ser saudável, né? Micro-organismo saudável gera comunicação saudável. Micro-organismo doente vai gerar uma influência, uma comunicação
doente para o nosso cérebro. Então, vai trazer essa ansiedade e esses transtornos emocionais. É importante a gente lembrar que a gente está falando, gente, de uma ansiedade patológica, né? Porque existe uma ansiedade fisiológica, aceitável e essencial para a gente se movimentar, senão a gente fica apático. Mas o que que é essa ansiedade patológica? É quando beira uma euforia, excessos de pensamentos, pensamentos trágicos até, excesso de preocupação, pressa, a pessoa não consegue viver o presente. Então, a gente está falando aqui dessa ansiedade. A gente não pode esquecer que existe uma ansiedade natural para que o corpo precisa para ter um combustível, para ter ação, para ter aquela energia também para produzir as suas atividades fisiológicas e a pessoa se portar no seu dia a dia. Como nós, terapeutas, vamos conseguir ajudar nossos pacientes? É claro, gente, que eu vou trazer aqui a minha realidade, né, com as técnicas que eu domino. Então, trazendo aqui para a medicina chinesa, vou dar pequenas sugestões. Na acupuntura, a gente tem o ponto C7, que o ponto é coração 7, é um ponto de sedação do coração. Então, ele vai acalmar ali o coração. É, o ponto IG4, ponto de intestino grosso, é um ponto que acalma o Shen, acalma a mente. Olha lá, você usando um ponto do intestino grosso para acalmar a mente. A gente tem também aqui o ID5, é uma sugestão. É um ponto que clareia calor e vai também acalmar a mente. Olha aí, ponto de intestino delgado, acalmando o nosso mental. Temos uma outra sugestão, o R6, né? É um ponto que nutre o yin e acalma a mente. É, a gente acabou não entrando nisso, mas esse eixo aqui, coração, rim, é um eixo fogo-água. É um eixo que se equilibra. Então, a gente está usando ali os 5 elementos, um ponto de água, para equilibrar o fogo. Na medicina chinesa, a gente também trabalha com a auriculoterapia. Algumas sugestões, eu não coloquei foto de todos, mas a gente tem o triângulo cibernético, né? Que é o Shemen, o sistema nervoso central, o rim e o simpático, que é o sistema nervoso autônomo. Esses 3 pontos, eles formam um triângulo que ele funciona como um ansiolítico natural. A próprio pavilhão auricular tem um ponto nervo vago, tem um ponto de intestino, tem um ponto de coração. O coração, tanto nas suas funções ali, de energia da circulação, né, do sangue, quanto na energia emocional, que é o que a gente está falando, né? A medicina chinesa também, ela traz a fitoterapia. Existe uma fórmula chamada Lixir, mas ela é muito conhecida como Ganoderma lucidum, que é um cogumelo. Ele é um prebiótico. Olha, ele é tão fantástico, ele diminui a permeabilidade intestinal, diminui a inflamação do fígado, diminuindo a gordura do fígado e traduzindo para a medicina chinesa, o que que ele faz? Ele nutre o coração e acalma a mente. Olha ali, gente, um prebiótico, uma comidinha ali para as bactérias que vai acalmar a mente. Ele também vai nutrir o yin do fígado, tonificar ti e sangue desculpa, tonificar ti e sangue e tonificar o ti do rim. Mas isso a gente não vai entrar, isso é para quem já tem o domínio, mas é só a título de curiosidade. Trazendo outras técnicas das terapias integrativas, a gente tem a desparasitação natural. Limpar, né? Um território biológico, né? Um terreno sujo, vai favorecer proliferação de micro-organismos patógenos, que eles vão favorecer o quê? A formação de biofilmes e placas mucoides. Exemplo, né? Tem exemplo de chá desparasitante. Por exemplo, o chá de cravo da Índia e o chá de gengibre, o chá de semente de abóbora, chá de maçã, são todos chás que fazem essa desparasitação natural. O que que a gente está tirando parasitas e vai melhorar os micro-organismos?
porque eles formam, gente, uma comunidade ali de sujeira que vai fazer mal para a gente. Então, a gente desparasitando, a gente tira também a força das bactérias, dos parasitas, desculpa, dos fungos, dos protozoários, a gente tira a força dos micro-organismos, né? Outra coisa importante, uma dieta anti-inflamatória, né? A dieta ela é inflamatória, deixa os parasitas e os micro-organismos em injúria, né? Em abstinência. Você cortar alimentos inflamatórios faz com que os micro-organismos e os parasitas sintam fome. Então, eles ficam fracos e eles morrem. Então, alimentos veganos e crus, sem glúten, açúcar e lactose, vai favorecer, né, essa limpeza. Claro que aqui eu faço uma observação, que é importante você procurar um profissional, um nutricionista que vai te dar essa direção. Isso é a título de conhecimento, tá bom? Aí, gente, a gente estava falando sobre biofilmes e placa mucoides, e aqui eu trouxe uma fotinha, né, para vocês verem o que que é isso, né? Os biofilmes, essa mistura aqui de diferentes micro-organismos que eles ficam juntos nessa matriz viscosa, né? Você percebe aqui nesse melado, né? E o que que acontece? Se esses biofilmes eles não forem quebrados, o nosso corpo, nosso sistema imunológico, ele tem a capacidade de perceber, mas não consegue combater. Então, o nosso corpo vai entrar num processo ali de luta, isso vai gerar inflamação, né? E aqui, ó, a placa mucoide é um acúmulo de bactérias, fungos, parasitas, né, no cólon, que é formada a partir da alimentação indevida, gera um trânsito também intestinal lento, além de gerar o trânsito intestinal lento faz com que essas placas se formem, né? O próprio SIBO, que é o super crescimento bacteriano, o SIFO, que é o super crescimento de fungos, parasitas, tudo isso daqui pode formar essas placas. E se elas não forem retiradas, essas placas vão interferir e afetar as funções do nosso cólon. Outra coisa, gente, a laser terapia, também uma técnica integrativa, né, natural, que ajuda a trabalhar o nosso intestino. E aqui eu dou ênfase ao ILIB, né? ILIB é um acrônimo em inglês. Acrônimo quer dizer que cada letrinha dessa significa uma palavra. Mas aqui eu já trouxe ela traduzida, que significa irradiação intravascular de sangue com laser, né? É um tratamento que a gente joga os fótons, né, a luz direto na corrente sanguínea, de forma não invasiva. Eu vou fazer um parêntese. Antigamente, quando a tecnologia não era avançada, essa aplicação de laser era feita de forma intravenosa, era invasiva. Eles furavam a pele e colocavam ali o laser. Mas agora, com a evolução, ela fica aqui, ó, sobre a artéria radial. O paciente usa uma pulseirinha, você encaixa o laser e fica ali pelo tempo que você determinar os fótons na corrente sanguínea, né? E o ILIB, ele é uma técnica muito estudada no mundo científico, com resultados comprovados que tem melhora nos padrões inflamatórios do corpo, combate os radicais livres. Então, com a diminuição da oxidação no nosso corpo, existe o aumento da liberação do óxido nítrico. Isso gera uma vasodilatação, né? Um aumento da nutrição tecidual. Tecidos mais ricos em nutrientes, né? Mais nutrientes significa mais saúde. E nós estamos indo para o final da nossa aula. Eu espero sinceramente que eu esteja trazendo um conteúdo de valor, que eu esteja trazendo informações que agreguem a sua vida como terapeuta e que você consiga transformar a vida dos seus pacientes. Vamos fazer uma revisão do que a gente viu hoje, né? A gente falou que o intestino ele tem várias funções. Ele não tem só a função excretora, ele também é um órgão endócrino absortivo, sensorial. E por essa função sensorial ser tão forte, tão importante, o nosso intestino, ele ganhou um status de segundo cérebro.
né? Eu trouxe também a visão da medicina chinesa, esse olhar oriental, que consegue enxergar o corpo como um todo, de uma maneira mais holística e integrativa. E com isso a gente relacionar, né, a nossa mente com nossos intestinos. Trouxe artigos científicos, né, dando base para aquilo que eu expliquei para vocês. Nós fizemos a correlação, né, do intestino e o nosso cérebro e a ansiedade, conversando sobre o sistema nervoso entérico, né? Esse sistema nervoso que ele é independente, ele faz todo ali o processo digestório e ele tem a capacidade de ir lá levar informações para o nosso cérebro. Falamos dos neurotransmissores, dos micro-organismos que eles produzem neurotransmissores e, e que chegam no nosso cérebro, desculpa, cérebro, através do nervo vago. Trouxe também essa relação energética, né? Que há 5.000 anos os chineses já tinham a noção dessa relação cérebro-intestino. Trouxe aqui para a gente formas naturais, sugestões naturais de tratamentos. Claro, gente, isso é uma aula expositiva, não é específica de medicina chinesa e das outras técnicas. Isso daqui é uma informação. Se você gostou, você pode ir atrás de um curso de medicina chinesa, se você nunca fez, ir atrás de um curso de laser terapia e das outras técnicas para aprofundar esse conhecimento. Mas eu trouxe aqui para vocês entenderem como a acupuntura, a aurículo, a fitoterapia pode ajudar. Trouxe também a informação de desparasitação natural, chás e dietas, como isso tem a força ali de transformar, né, a saúde do seu intestino. E trouxe também o ILIB, né, que é essa técnica aí moderna de laser que atua de forma sistêmica. Então, com tudo isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês possam continuar, né, aqui comigo conhecendo os assuntos que eu vou trazer, participando, curtindo, né, seguindo o canal, para a gente continuar essa conversa e essa interação. Eu queria agradecer vocês e dizer que eu estou muito feliz com a aula de hoje, que eu espero que tenha contribuído para você também. Tchau, tchau.